quem acompanha o Livros e E-Books já sabe que Agatha Christie é presença garantida por aqui, mesmo sem muita regularidade. E após uma ausência quase total no ano passado, agora em 2025 ela volta à minha lista de leituras em um projeto especial. E esse vídeo é para apresentar esse projeto e quais são os livros da autora que eu pretendo ler esse ano. Olá pessoal, mais uma vez bem-vindos ao meu canal, eu sou o Carlos e hoje eu trago para vocês as minhas pretensões de leitura da Agatha Christie, que é uma das minhas autoras favoritas, mas que em 2024 praticamente não deu as caras por aqui. E apesar de gostar muito dela e achar que ela era genial dentro da sua proposta, eu não gosto de ler seus livros em sequência, especialmente se os personagens são os mesmos. Porque eu reconheço que acaba se tornando um pouco repetitivo e cansativo para quem já leu muitas obras do autor. Então o que eu gosto de fazer é estipular um tema e ler algumas obras dentro daquele tema, daquela proposta. E aqui no canal eu já trouxe vários projetos relacionados à autora, como seus piores livros, ou a leitura de suas peças de teatro e o romance ou conto correspondente. E é isso que eu pretendo fazer também agora em 2025. No ano passado eu ganhei esse livro aqui, Dicionário Agatha Christie de Venenos, dei uma folheada e achei que a proposta dele se encaixaria muito bem em um projeto de leitura da Agatha Christie. E esse livro foi presente da minha querida amiga Lê Docena, quem já está aqui há mais tempo, já me ouviu falar muito dela. Infelizmente ela encerrou o seu canal, o Portão Literário, mas o conteúdo continua disponível e eu recomendo fortemente a quem não conhece para dar uma boa olhada lá no conteúdo dela. Tem excelentes resenhas, dicas de livros maravilhosos, inclusive de muitos que não aparecem com frequência aqui no YouTube. O link estará na caixa de descrição. E por falar em caixa de descrição, lá você também encontra links para outros vídeos do canal, para as minhas outras redes sociais, para a lista de desejados da Amazon e também links para a compra dos livros citados aqui no vídeo. Se você entrar no site da Amazon utilizando um desses links e estiver com o carrinho vazio, a sua compra de qualquer produto gera uma pequena comissão para mim, que é integralmente repassada para uma instituição de assistência social. Então você adquire um produto sem gastar nada mais, porém me ajuda a ajudar alguém necessitado. Não é uma boa ideia? Então, o recado dado, voltemos aqui à obra. Esse livro foi lançado originalmente em 2015 no Reino Unido, mas essa edição brasileira é de 2020, lançada pela Darkside, que, como todo mundo sabe, capricha nas edições. E essa aqui não fica atrás, é capa dura, são cerca de 310 páginas, confortável de ler, ilustrada. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês. Uma edição realmente muito bonita. Texto bom de ler, páginas não exatamente amarelas, mas é um branco assim, um branco mais sujo, fácil de ler. É realmente uma edição muito boa. E a autora do livro é a Catherine Harkup, que é uma química, e lendo os livros da Agatha, ela ficou curiosa com o aspecto, e daí surgiu a ideia desse livro. A maioria dos livros da Agatha Christie são romances policiais, onde ocorre algum assassinato, e nós acompanhamos o desenrolar das investigações até o desfecho, com o esclarecimento de tudo pelo detetive. E esses assassinatos aconteciam de diversas formas, mas uma delas em especial era a queridinha da autora, o envenenamento. A Agatha dizia que era uma forma de assassinato mais limpa, menos trabalhosa, mais difícil de ser descoberta e mais acessível a qualquer tipo de pessoa. Então até para cometer o assassinato seria mais fácil. E uma situação que favorecia muito o uso desse tipo de morte é que a Agatha trabalhou como enfermeira voluntária num hospital durante a Primeira Guerra, e lá ela era responsável pelo dispensário.
dos medicamentos. Naquela época, a maior parte dos medicamentos era preparada nos próprios hospitais. Então, esses estabelecimentos geralmente tinham um grande estoque de todo tipo de substâncias químicas, muitas delas venenosas por si só ou se ingeridas em grandes quantidades. E, logicamente, a Agatha acabou adquirindo muitos conhecimentos a respeito dessas substâncias, né, sobre os seus efeitos, a sua capacidade de absorção pelo organismo, sua facilidade ou não de detecção pelos recursos da época, e utilizou muitos desses conhecimentos em suas tramas. E é aí que entra a autora desse livro. Como grande admiradora da Agatha, ela se deparou inúmeras vezes com essas tramas onde os personagens eram envenenados com as mais diversas substâncias. E foi aí que surgiu a ideia desse livro. Será que a Agatha tinha mesmo todo esse conhecimento sobre venenos? Será que os efeitos mostrados nos livros eram realmente assim, matando no tempo, da forma, na quantidade que ela descrevia? Ou será que alguma vez ela se enganou ou nos enganou, né? E para responder essas questões, a autora analisou várias das obras da Agatha, utilizou seus próprios conhecimentos de química, mas também entrevistou especialistas e analisou casos reais em que os mesmos venenos foram utilizados. E estruturou o livro, então, dessa forma. Como o próprio título já entrega, ele está em ordem alfabética de venenos, né? Já que é um dicionário. Então, deixa eu tentar abrir aqui um capítulo para mostrar para vocês. Então, ela fala inicialmente sobre o veneno, né? Como ele é produzido ou de onde ele é extraído, como ele age no organismo, a quantidade necessária para matar alguém e em quanto tempo. E aí ela pega uma obra da Agatha em que aquele veneno foi utilizado e confere se tudo se encaixa. E também traz casos reais de envenenamento em que aquela substância foi utilizada, né? Alguns casos desses, inclusive, serviram de inspiração para a própria Agatha. E aqui no final do livro, né, há uma seleção de todas as obras da Agatha e qual o meio pelo qual o crime foi cometido. Logicamente, há muitas obras em que ela utilizou venenos, né, alguns em mais de um livro, mas a autora separou apenas 14, os mais representativos para cada substância. E como eu sei que nesse livro aqui haverá muitos spoilers, o que eu pretendo fazer é ler primeiramente o livro da Agatha mencionado e depois o artigo correspondente nesse aqui. Mas eu não pretendo ler todos os 14 livros indicados, porque alguns eu já li e trouxe vídeo para o canal. E um deles também eu pretendo deixar para depois, porque é um conto desse livro aqui, Os Trabalhos de Hércules. E como ele está inserido num contexto maior, ficará para depois, né, quando eu ler o livro inteiro. Já que são livros de contos, né, ela fala especificamente de um único conto. Então eu vou deixar esse para mais tarde. E os outros livros que eu li, que eu já li e que tem vídeo aqui no canal, são Os 5 Porquinhos. Esse aqui, um livro muito bom. O Encontro com a Morte. E A Casa Torta. Um da dupla Tom e Tuppence, Sócios no Crime. E O Cavalo Amarelo. E desses todos, eu lerei apenas o material correspondente aqui no Dicionário de Venenos. Talvez no final do projeto eu faça um vídeo extra, dando um apanhado geral do que eu achei e inclua esse material. Mas por enquanto eu ficarei apenas com 8 livros que eu lerei no decorrer do ano e trarei vídeo para vocês, sempre no último domingo do mês, com exceção dos meses de projetos especiais, como o abril, em que eu lerei apenas obras nacionais, ou outubro, que é dedicado aos livros vitorianos. Aliás, se você ainda não assistiu o vídeo com as minhas pretensões de leitura para o ano,
né, dê uma conferida lá, o link está aparecendo aqui nos cards e na caixa de descrição. E alguns desses 8 títulos são inéditos para mim, outros serão releitura, mas aquela releitura com um gostinho de novidade, porque foram livros lidos ainda na adolescência. E começaremos com A Testemunha Ocular do Crime, que eu lerei em e-book, que eu não tenho a edição física, que conta a história de uma senhora que está viajando de trem e presencia um assassinato em um outro trem que viaja em sentido contrário. Ela conta o caso, né, para a polícia, ninguém acredita nela, exceto a sua grande amiga, a Miss Marple, que não só acredita na história, como decide investigar e descobrir tudo. Como eu falei, será uma leitura inédita, é um livro bem afamado e eu estou ansioso para fazer essa leitura. Então a gente conversa sobre ele no último domingo de fevereiro. Em março será a vez de É Fácil Matar, outra leitura inédita para mim, que também lerei em e-book. Uma série de mortes aparentemente acidentais acontecem num pequeno vilarejo do interior da Inglaterra e uma das moradoras afirma que essas mortes não são acidentais, né? Tá ali são atos de um serial killer. E quando ela também aparece morta, a polícia resolve enfim investigar o caso. Esse parece não ter nenhum dos detetives habituais da Agatha, mas o enredo promete. Para maio, a leitura será Um Brinde de Cianureto. E nesse aqui, uma mulher se envenena durante seu jantar de aniversário, mas anos depois, o viúvo começa a receber cartas anônimas indicando que a mulher não tirou a sua própria vida, como apontava ali o relatório da polícia, mas que na realidade ela foi assassinada. E aí surge a dúvida: será que as pessoas que foram ao jantar naquela noite estavam dizendo a verdade? Em junho é a vez do primeiro livro da Agatha, também o primeiro em que aparece o detetive Hercule Poirot. É o misterioso caso de Styles. Eu tenho nessa edição antiga da Abril, esse eu já li, mas eu não lembro de nada. O Hastings, que é o habitual coadjuvante do Poirot, é convidado para uma temporada na mansão de um amigo, mas durante a visita, a dona da casa morre envenenada e o Hastings chama então seu amigo Poirot para desvendar o caso. Em julho, conversaremos sobre Poirot Perde uma Cliente. Também uma releitura, como o próprio título diz, mais um caso do Hercule Poirot. Uma senhora sofre um acidente, aparentemente causado por um cachorro brincando com a sua bolinha, mas quanto mais ela pensa no assunto, mais convencida fica de que alguém tinha tentado matá-la e pede ajuda ao Hercule Poirot. O problema é que ele acaba chegando tarde demais. Então esse aqui é a conversa de julho. O livro de agosto será Tragédia em 3 Atos, que eu tenho nessa coletânea, 4 casos clássicos de Poirot, que foi um presente da Bá, do canal Livros e Filmes da Bá, outro canal que eu recomendo demais, especialmente para quem gosta de literatura de terror dos anos 70 e 80. Né? O link estará na caixa de descrição. E essa também será uma leitura inédita e mais um caso do Hercule Poirot. Ele está entre os convidados de um jantar em uma casa de praia, onde a possibilidade de um assassinato paira no ar e assusta os demais convidados. Esse não é um livro muito comentado, né? Vamos ver o que eu acho. E em setembro lerei uma outra obra da Agatha, pouco comentada, inédita para mim, mas que tem um título que me chama bastante atenção, que é o Cipreste Triste, que eu lerei também aqui nessa edição. E nessa história, a dona de uma mansão no interior da Inglaterra morre durante o sono, né, depois de uma longa doença, mas uma jovem é incriminada mediante provas aparentemente irrefutáveis. E o Hercule Poirot é a única pessoa que pode provar a sua inocência. Mas para isso ele terá que travar um embate com a justiça inglesa. É o primeiro romance de tribunal protagonizado pelo detetive, né, o mais famoso personagem da Rainha do Crime.
Então, não só o título, Esse Preste Triste, é chamativo, mas a premissa do livro também é bem interessante. Outubro eu pulo, por conta do Victober, mas em novembro eu trago o último livro, 13 à Mesa. Mais um caso do Poirot, bem inusitado, porque aqui ele é procurado por uma atriz que quer matar o seu marido. Então, quando ele realmente aparece morto, logicamente ela é a maior suspeita. A questão é que ela tem um álibi incontestável, porque no momento do assassinato, ela estava em um jantar com outras 12 pessoas. Então essas são as obras da Agatha que eu pretendo ler agora em 2025. Eu acredito que será um projeto interessante, estou bem animado para começar. A Agatha Christie pode não agradar a todo mundo, né? Ela está longe de ser uma grande escritora, que aliás, como ela mesma dizia, nunca foi a pretensão dela, mas ela fez história, né? E deixou a sua marca indelével na literatura mundial, em especial no gênero policial. Ao menos para mim, os livros da Agatha são leituras, aquele tipo de leitura reconfortante, né? É sempre uma delícia retornar às suas histórias, especialmente quando a gente procura uma coisa mais leve e rápida de ler. E eu termino o vídeo por aqui. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de deixar sua curtida. Eu conto com a companhia de todos no decorrer do projeto. Aguardo também os comentários de vocês para a gente poder continuar a conversa. Se possível também, compartilhem esse vídeo com mais pessoas para ajudar o canal a crescer. E a gente se encontra em breve em mais um vídeo do Livros e E-Books.